Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Vamos falar hoje sobre a divisão do tempo histórico. Primeira coisa que a gente tem que saber da divisão do calendário histórico é que ele é totalmente voltado para a Europa. Tá? Toda a nossa história ela é eurocêntrica, toda a nossa história ela é voltada para o continente europeu. Há discussões sobre isso, há muita discussão hoje no Brasil, principalmente. Nós estamos vendo uma nova história sendo escrita, uma historiografia diferente sendo escrita. A gente quer voltar mais para a história do Brasil, das Américas. Tanto é que se conta mais a história da Europa, não tem história da... A historiografia mais é voltada para a Europa. Não é África, não é Américas, não Oceania. A gente volta mais para a Europa. A história ela é eurocêntrica. Tá bom? Isso em primeiro aspecto. Bom, então vamos lá. Quais foram os tempos históricos? Para o marxismo, se você for acessar o vídeo de terça-feira que eu fiz, o tempo histórico se divide entre, para o marxismo, divisão sexual do trabalho, que mais? Escravidão, feudalismo e capitalismo. Tá? São as formas de meio de produção. Tá? Mas principalmente o feudalismo, a escravidão, o feudalismo e o capitalismo. São os três meios de produção mais estudados. Tá bom? Muito bem. Como é que se começa o período histórico para ser contado? Até 476 depois de Cristo, do ano 5000, lá na época da Grécia, do Aristóteles para lá, até 476 foi o período chamado Idade Antiga. Tá? Na Idade Antiga, ela finda com a queda do Império Romano. O Império Romano acabou por causa das constantes invasões bárbaras em 476, século V. Tá? A Idade Média tem uma discussão muito grande com ela, porque tem gente que fala que foi Idade Média tardia, até o século XVIII, tem gente que fala que foi até o século XV, mas o mais aceitável na historiografia é que a Idade Média tenha se acabado em 492, tá? De 476 até 1492. E por que esse nome, Idade Média? Porque os renascentistas queriam colocar o nome de uma época que estava entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, queriam colocar um nome nesse período. Então, colocaram o nome de Idade Média, tá? Como se fosse algo ruim. Mas a Idade Média não foi ruim. Né? É uma sociedade agrária, porém, tinham muitos avanços. Por exemplo, universidades, né? Como mostrou o filme O Nome da Rosa, se você for pesquisar, baseado no livro do Humberto Eco. Tá bom? Então a Idade Média acaba no século XV. Entre 1492 e 1789 foi uma fase chamada Idade Moderna. Muita gente confunde, acha que a Inquisição Católica ocorreu durante a Idade Média, mas na verdade ela ocorreu mais durante a Idade Moderna. Tá? No ano de 1789 aconteceu a tomada da Bastilha. A Bastilha foi invadida, derrubada. Começou-se a Revolução Francesa. Professor, quanto tempo durou a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi entre o ano de 1789 até 1848. A Revolução Francesa acaba com a Idade Moderna e começa ali um novo período, chamado Idade Contemporânea. Tá? Houve a Revolução Burguesa, acabou com o feudalismo, acabou com a monarquia, acabou com... Enfim, chegou o Iluminismo. Tá? No Iluminismo, trouxe o Estado laico. Tá? Professor, o que é o Estado laico? A laicidade do Estado é que o Estado não pode sofrer interferências de religião ou ter religião oficial. Exemplo,
Eu sou católico, né? Eu católico obediente. Mesmo assim, eu sei que o Estado não pode se submeter à minha religião, tá? O Estado não pode ser submetido à minha religião. Por quê? Porque existe liberdade religiosa e o Estado não pode dar privilégios para uma religião, ele não pode ter uma religião oficial. Apesar do Congresso Nacional ter um crucifixo, apesar do STF ter um crucifixo, apesar da nota de dinheiro estar Deus seja louvado, apesar da pluralidade religiosa, esse tipo de coisa não pode acontecer. Tá? Apesar dos lugares públicos terem imagens religiosas, geralmente associadas ao catolicismo, esse tipo de coisa não pode acontecer, porque a religião, o Estado, ele é um Estado laico, não pode ter influência religiosa de nenhuma religião, católica, evangélica, protestante, umbandista, nenhuma, não pode. Tá? Muito bem, meus senhores e minhas senhoras, o que a gente vê, então, é que a partir do século XVIII, a partir da Revolução Francesa, 18 para 19, acaba-se um meio de produção e acaba-se uma época. A Europa, então, ela acaba com a Idade Moderna, começa a Idade Contemporânea. Há uma discussão, há muitos autores que perguntam, peraí, mas é Idade Moderna mesmo? Isso aí é Idade Moderna ou Idade Contemporânea? Então, a contemporaneidade sofre uma discussão imensa. Tem gente que aceita que estamos na Idade Moderna, tem gente que aceita que estamos na Idade Contemporânea. Mas a maioria da historiografia fala que estamos na Idade Contemporânea. Tá bom? Ok. Se você assistiu até agora, muito obrigado por me assistir. Deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. Tchau.